Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é quinta-feira, dia 21 de julho. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, versículos de 10 a 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Mestre, por que falas ao povo em parábolas? É claro que Jesus não disse isso às claras para os discípulos, mas ele falava em forma de parábolas, porque se ele falasse às claras, conforme é o reino de Deus, não seriam capazes de entender. Jesus usa uma pedagogia, usa uma simplicidade, uma linguagem popular que alcança o coração de todos. Falar difícil, falar palavras difíceis, alguns podem até falar ou repetir como fazem os papagaios, mas falar ao coração é mais difícil. Falar ao coração é preciso ter amor, é preciso ter respeito com quem ouve, é preciso ter proximidade. Aí sim conseguiremos tocar no coração das pessoas. Santo Antônio dizia, ele que era grande pregador, que as pessoas que falam para os outros devem antes ouvir aquilo que vão dizer, devem acreditar naquilo que dizem e devem se esforçar para viver aquilo que estão falando. Então, Jesus, era esta pessoa que falava com o que vivia, falava aquilo que acreditava, falava aquilo que estava ardendo no seu coração. Jesus, então, respondeu à pergunta sobre as parábolas. Porque a vocês foi dado o conhecimento do mistério do reino dos céus, mas a eles não é dado. Quem são eles? Os mestres da lei, os doutores, aquelas pessoas que tinham o coração fechado. Mesmo as pessoas pobres, mas que eram orgulhosas, que eram gananciosas e que muitas vezes colocavam a culpa de Deus, a culpa em Deus, pela sua dor e pelo seu sofrimento. O que diferenciava os bons dos maus não era nem tanto a questão financeira, mas o modo como se lida com a fé, com Deus, com as pessoas e com as coisas. E Jesus ainda diz: Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. Quem são aquelas pessoas que têm? São as pessoas que buscam os sacramentos, o batismo, a Eucaristia, a crisma, o matrimônio, né, a ordem. As pessoas que buscam, elas têm um pouquinho daquilo que buscaram, e a elas será dado ainda mais. Mas aquele que não tem, aquele que não procura, não procura porque não tem tempo, não reza porque não tem tempo, não tem fé, não valoriza os sacramentos da igreja, não vê valor nas coisas de Deus, e este será tirado até o pouco que tem. Qual é o pouco que tem? É o pouco que tem a fé, o pouco que tem é a esperança, o pouco que tem é a alegria de viver. É por isso que eu lhes falo em parábolas, disse Jesus, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Vejam bem, um simples amanhecer, tão belo como é. Quem tem fé vê ali claramente a presença de Deus, a alegria de viver, a esperança, um dia renovado. Quem não tem fé nem consegue contemplar a beleza. Já está com pressa, não vê nada mais do que um sol nascendo, não vê mais do que uma simples ordem natural do tempo. Eles olham, mas não conseguem ver os sinais da presença de Deus. Eles ouvem a palavra de Deus, ouvem o som dos pássaros, ouvem o som do vento que balança as folhas das árvores, mas não conseguem ouvir, não conseguem perceber a presença de Deus, o mistério do amor, a alegria presente na natureza e nas pessoas. E disse Jesus: Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías, que disse: Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível
Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos e nem ouvir com os ouvidos e nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Então Jesus foi muito rejeitado. Na sua terra natal, foi rejeitado pelas autoridades, foi rejeitado pelos mestres da lei. E ao longo de sua vida, desde o seu nascimento até a cruz, constantes foram as rejeições. Até mesmo os discípulos abandonaram Jesus. Somente Maria Santíssima, João Evangelista e algumas pequenas comunidades e algumas mulheres permaneceram fiéis até o fim. Mas Jesus não se importa, ele segue em frente. Isso não o abala, porque ele veio cumprir a vontade do Pai. E Jesus termina então dizendo: eles ouviram com má vontade e fecharam seus corações para não ver e nem ouvir. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Muitos profetas e justos quiseram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Que graça que nós temos, meus irmãos e irmãs, somos privilegiados por ouvir a palavra de Deus e por acreditar no seu amor. E isso não é só uma iniciativa nossa, é graça de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.